Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação é nós separarmos um momento para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 1º de março de 2025, a lição de hoje é uma lição nova, que é a lição de número 10, que ela tem como título Regras de Engajamento, que é esta lição aqui, meus amigos, né? Regras de engajamento. O verbo engajar, ele tem de origem e de uma etimologia do francês, né? que quer dizer que no francês a palavra quer dizer assim, ó, engager, que no português significa comprometer-se, se engajar-se, se empenhar, ou seja, ter uma participação ativa de cada ser humano. E a lição dessa semana, que nós estudaremos na semana, ela fala justamente de engajamento, né? Da nossa necessidade de cristãos estar comprometidos em empenhar-se na pregação do Evangelho, para nós nos ajudar a nós mesmos e também ajudar as pessoas que perecem por falta de conhecimento dentro desse grande conflito espiritual existente no mundo. E a lição dessa semana ela está baseada ali no capítulo de 1 João capítulo 3, Daniel capítulo 10, Apocalipse 13, o livro de Jó capítulo 1 e 2, João capítulo 12, 14, 16, 2 Coríntios 4, Lucas capítulo 4 e Marcos capítulo 6 e também o capítulo 9. As regras de engajamento espiritual, nas suas diretrizes em geral, elas orientam e fazem um desenvolvimento espiritual de cada cristão na participação ativamente em assuntos relacionados somente à igreja, à religião, em grupos, né, com uma participação grande, né, nessa guerra, desse grande conflito cósmico espiritual entre o bem que é Deus e o mal que é Satanás nesse mundo, né? E as pessoas se engajam, se comprometem a seguir caminhos espirituais e se ingressam em organizações religiosas por diversos motivos, incluindo, né, a fé, a oração, o apoio social, o serviço, né, que é muito importante dentro da igreja, o serviço comunitário, a tradição cultural e às vezes até por amizade, mas devem procurar a verdade dentro das Sagradas Escrituras e para conhecerem e saberem quem é o responsável pelo mal no mundo dentro desse conflito cósmico. E no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 até 40, conta que o rei Acabe, que ele reinou num período lá em Judá, que ele construiu um altar a Baal, lá em Samaria, e ele era casado com Jezabel, que ela adorava deuses pagãos, nações pagãs, todas elas, ela costumava ter relacionamento. Começaram então a perseguir ao profeta Elias e propuseram uma guerra no Monte Carmelo. E aqui nós vemos uma narrativa impressionante que revela a natureza
da existência de um conflito cósmico entre o bem e o mal. E este rei Acabe propôs um engajamento assim, de pessoas e profetas, né, para segui-lo nessa batalha. E na experiência de Elias, nesse Monte Carmelo, o Senhor expôs claro para ele com quem Elias estava batalhando, não somente contra aqueles deuses pagãos que Acabe adorava, como Jezabel, que eles adquiriram ali de nações pagãs vizinhas, mas Deus quis mostrar para Elias o que estava por trás dos bastidores nesse combate proposto por Acabe, por detrás de tudo dessa batalha. E ele mostrou que esses deuses que se juntaram ao Acabe e a Jezabel, eles eram muito mais do que a imaginação pagã, porque ali estava liderando aqueles deuses, havia algo bem mais profundo, ou seja, a presença de Satanás por trás de tudo. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana colocou o seguinte verso para memorizar, que nos diz, prestem atenção, meus amigos, olha o que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está lá em 1 João 3,8, que foram palavras de Jesus. E essa história, né, do rei Acabe com Jezabel, ela é um bom exemplo desse texto, porque foi o que nós falamos, né, sobre esse rei de Judá, que ele permitiu que o mal entrasse em sua casa. Ele permitiu que adorassem deuses pagãos, praticando o pecado, e a história mostrou que ele procedia do diabo. E nós temos a verdade presente em nossas mãos, e para aprender a praticar simplesmente a justiça de Deus, a justiça que vem de Deus. E o que nós temos feito, e esse ponto, meus irmãos, que nós devemos praticar a justiça de Deus, é algo importante, porque nós temos que entender bem as Sagradas Escrituras e qual é a mensagem que Deus tem para nós. E assim, e o que nós temos feito com esse tesouro celeste que nós temos nas mãos, que um dia Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos realmente mostrando para as pessoas o verdadeiro Deus, o caráter de Deus? Jesus não apenas se manifestou para nos salvar, mas também para destruir as obras do diabo, como foi mencionado ali em 1 João 3,8. E se o diabo veio para roubar, para matar, para destruir, como está lá em João 10,10, todo aquele que pratica o pecado, a maldade, procede do diabo, como o próprio Jesus diz em 1 João 3,8. Moisés dá uma orientação e diz ao povo dele, na época que ele dirigia o povo, olha o que ele fala: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram, e há pouco diante dos quais os seus pais não tremeram, que está lá em Deuteronômio 32,17. Enquanto Deus rodeava o seu povo, né, com amor, e que ele cuidava assim como uma águia que cuida dos seus filhotes, e os cercava de carinho, de amor, dava o melhor da terra para eles, quando eles já estavam assim bastante abastados, abandonaram o Senhor, o seu Criador, e desprezaram a rocha da salvação.
E o apóstolo Paulo também acrescentou em cima disto: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Aqui mostra que todo cristão que tem que estar engajado a servir somente a Deus, o Criador do universo, e requer de todos nós a renúncia e a abnegação. Deus quer que pessoas que estejam dispostos a crucificar o nosso eu, o nosso ego, o nosso íntimo, por amor a Jesus e aos nossos semelhantes que passam dificuldades, que não conhecem a Deus. A Bíblia mostra que por detrás de falsos deuses das nações existiam a verdade de demônios engajados, disfarçados para fazerem o mal. E na lição dessa semana, nós nos aprofundaremos bastante em estudo diário sobre regras de engajamento, e nós abordaremos sobre 3 conceitos do governo de Satanás nesse mundo, como: primeiro, Satanás ele é um governante ilegítimo e temporário. Deus permitiu a Satanás um governo limitado, e somente permitiu porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e entregaram a administração desse mundo para ele. Mas isto será temporário, porque Deus no momento certo vai retomar tudo isso. E nesta semana nós falaremos bastante sobre esse assunto com detalhes. O segundo ponto é que Satanás ele lança calúnias e faz prisioneiros sob o seu governo. Ele lança realmente maldades sobre Deus, sobre o seu caráter, e nós falaremos bastante nessa semana também. E com isso, de fato, Satanás ser um governante ilegítimo, né, e temporário, os seres humanos podem se tornar prisioneiros dele a si mesmo. E durante essa semana nós estudaremos diariamente sobre isto e falaremos com detalhes. O terceiro ponto é que Satanás ele é limitado em seu governo. O inimigo possui espaço e tempo para governar bem definido, porém limitado por Deus em seu governo. E nós verificaremos em estudos essa semana com bastante aprofundamento e detalhes sobre isso, que é importante para nós. Nós abordaremos sobre mais assuntos como os falsos deuses das nações. Diz a Bíblia que eles eram demônios disfarçados. Pensando nisso, o que as Sagradas Escrituras ensinam que é mais relevante nesse conflito cósmico espiritual? Saberemos em estudos que está lá em Daniel, capítulo 10, versículos de 1 a 14. Veremos também que o livro do Apocalipse nos apresenta uma visão assim mais ampla de como os poderes celestiais atuam nesse conflito cósmico. E assim, o que esse livro revela os limites de atuação de Satanás? Saberemos que está lá em Apocalipse 13, versículos de 1 até 8, com estudos nessa semana. No livro de Jó, nós encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre esse conflito espiritual. Mas que princípios são revelados desse grande conflito no livro de Jó? Nós veremos que está lá em Jó capítulo 1, versículos de 1 a 12, e também Jó capítulo 2, versículo de 1 a 7. O que a Bíblia ensina sobre o governo do inimigo nesse mundo? Saberemos em estudos nessa semana. E outro ponto importante que nós veremos, que existem limites e regras para este grande conflito cósmico espiritual, e que existem realmente planos realmente para nós combater esse conflito cósmico, né? Que até nas ações divinas depende de alguns fatores, né?
Mas quais são esses fatores? Nós saberemos esses fatores em estudos na semana diário, que será espetacular, maravilhoso, que está lá em Marcos capítulo 6, versículo 5, capítulo 9, versículo 29. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque a partir do momento que você aceita a Jesus, obedecendo a seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E também, meu amigo, minha amiga, você ganhar de presente de Deus esse grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que ele, Jesus, deu os sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, ele, Jesus, ao voltar, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro, que é Jesus. E você terá uma grande oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.